Amém, Senhor. Nós declaramos nessa manhã, Deus, que o que nós queremos, Deus, é a Ti. É Te conhecer mais profundamente. É ter a revelação de quem o Senhor é, Deus. É caminhar contigo, Deus. É ver o Senhor nas pequenas coisas, Deus. É ver o Senhor se movendo, Deus, em nós e através de nós, Deus. Tudo que nós queremos é o Senhor, Deus. Tudo que nós queremos é a Tua presença, Deus. Nos guiando, nos direcionando, nos inspirando, Deus. A amar mais o Senhor, Deus. A ter o nosso coração moldados, Deus, pela Tua palavra e pela Tua vontade, Deus. A sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo em tudo o que fizermos, Pai. Como já foi dito aqui, Deus. Molde o nosso coração, Deus. Transforme a nossa mente, Deus. Renove o nosso entendimento, para que possamos glorificar o Senhor, Deus, em tudo o que fizermos, Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Bom dia a todos. Vocês estão bem? Então tá bom. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma palavra, um texto que eu tenho meditado desde que nós lemos esse livro na nossa leitura da Bíblia. Eu tenho continuado lendo os outros livros, mas esse texto tem pegado o meu coração de alguma forma, né? E esse livro da Bíblia, muitas das vezes, é um livro que as pessoas gostariam de, às vezes, arrancá-lo da Bíblia, sabe? Considerar que esse livro não estaria na Bíblia, porque ele fala de coisas duras, que é a realidade. E às vezes nós preferimos viver anestesiados com uma positividade que muitas vezes não tem a ver com fé. Tem a ver só com uma mentalidade positiva. Porque fé não é positividade. Fé é confiança no Senhor. É saber que Ele está conosco, como a Rê disse, em todos os momentos. Então nós vamos falar do livro de Jó, que é algo que tem marcado bastante o meu coração. Mas eu quero olhar para esse livro, às vezes, de outros aspectos, que muitas vezes nós não reparamos ou não damos o determinado. Nos parece que o livro de Jó é acerca de sofrimento. Mas o livro de Jó ele é acerca de outras coisas. É acerca principalmente da soberania de Deus e da perseverança dos santos. Não é sobre sofrimento, apesar de ter sofrimento. Mas é como, diante das circunstâncias, nós perseveramos e confiamos em Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Sobre nós que colocamos as nossas vidas em suas mãos. Se nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele é soberano sobre ela. E Ele vai nos conduzir. Amém? Então vamos ler aí, começar do começo, do primeiro capítulo. Nós vamos ler alguns textos aqui, mas vamos começar do início. O livro de Jó, ele fica junto com os livros sapienciais ali, antes de Salmos. E diz assim, eu estou lendo aqui na versão NVT, mas pode acompanhar na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los.
Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade. Você está certo, Deus. Mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que faz. Você vê como ele é rico? Agora, estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegaram à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração a Deus e disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Amém? Até aqui. É uma história profundamente dramática. Quando nós olhamos para essa história, às vezes tem alguns que vão pegar o livro de Jó e tentam encontrar pecado em Jó, inclusive, que Deus estava tratando algum pecado nele. Mas fica muito claro que o próprio Deus diz que Jó era um homem justo. O próprio Deus testemunhou dele, inclusive, para Satanás. Ele cresceu a lupa, assim, para Satanás. Já pensou se Deus faz isso com a gente? Olha um pouco mais aqui para esse meu filho. E às vezes a gente não entende algumas coisas e quando olhamos para tudo isso, nós vemos que Jó olhou e viu toda aquela circunstância, uma atrás da outra, e falou assim: só pode ser Deus. Só pode ser Deus permitindo isso. Porque tudo isso acontecer de uma vez, assim como Deus me sustentou e me deu tudo que eu tinha, isso que está acontecendo comigo, só pode ser Deus. E diante das dificuldades, das tragédias, das dificuldades da vida que todos nós enfrentamos, a gente olha e pensa, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu sou uma pessoa tão boa, faço tudo certo, e isso está acontecendo comigo.
nós crentes pensamos, por que Deus está permitindo isso? Porque eu aprendi que o povo de Deus lá não passa por situações difíceis. Deus está lá com eles e dá tudo certo na vida deles. No final, a vida que nós vivemos aqui, ela é ainda influenciada pelo mal. Nós temos a realidade de Satanás, que está lá diante de Deus. Está lá, está vendo lá, meu filho, seu filho, você abençoa, faz tudo por ele. Protege ele, faz tudo. Por isso que ele te adora. Será que nós adoramos o Senhor por aquilo que ele tem nos dado? Ou por quem ele é? Será que nós estamos em busca de ter a nossa vida e os nossos problemas, todos eles resolvidos? Ou nós queremos conhecer mais a Deus? Queremos conhecer mais profundamente a Ele? O que nós queremos? O que nós estamos buscando para a nossa própria vida? Porque nós vamos ler aqui e seguindo, Satanás está lá de novo, diante de Deus. Aí ele fala, tá bom, é claro. Dá uma doença para ele, para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. E aí Deus fala, tá bom, pode tocar na vida dele. Pode tocar agora no corpo dele, mas só não lhe tire a vida. Então, o primeiro ponto aqui é que Satanás pode tentar, pode fazer várias coisas e pode estar ali até buscando mover e permitir que Deus, a permissão de Deus, porque ele não tem permissão para tocar nas nossas vidas sem que Deus permite. E ele está lá, todo o tempo, cutucando. Mas ele tem limite. Ele só vai até onde Deus permite. E às vezes nós olhamos as nossas vidas e nós não somos tão justos assim como Jó. Nós não buscamos tanto a Deus assim como Jó, que sacrificava até por pensar que os seus filhos poderiam ter feito alguma coisa. Talvez nós não temos buscado tanto a Deus assim. E por vezes, as situações que estamos vivendo, é sim por causa das nossas más escolhas. É sim por causa de consequências dos nossos pecados. Mas nem tudo. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não é a lógica de causa e efeito. Se você for ver dentro desses livros, vai ter o livro de Provérbios. E quase todo o livro de Provérbios é: se você viver uma vida sábia, correta e justa, você vai ser bem sucedido. E o livro de Jó vem para quebrar um pouco essa lógica de que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Essa lógica de causa e efeito, ela é parte da realidade, mas ela não é toda a realidade. E nós precisamos discernir isso, porque senão nós estamos sempre vivendo em culpa, sempre vivendo preso, oprimido, porque nós achamos que tudo é culpa nossa, nós damos conta de tudo, e tudo é culpa nossa. E aí tem uma frase que Jó vai usar no capítulo 3, que diz assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E isso é engraçado, porque às vezes nós temos um medo assim profundo por algo, e que a gente tenta se proteger por tudo, e tudo isso vai lá e acontece. Isso é para mostrar que a vida não está sobre as nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor. Às vezes, se nós vivermos com tanto medo por causa de uma coisa, é quase que nós atraíssemos para Satanás: tá vendo o meu medo aqui? Tá vendo tanto medo que eu tenho sobre isso? E aí nós criamos uma lente de aumento para ele, e aquilo ali vai acontecer, de tanto a gente temer. De tanto a gente temer. E quando a Bíblia vai nos dizer que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Eu recentemente estava vendo uma entrevista do Thiago Life para o Danilo Gentili, e ele falou exatamente as mesmas palavras de Jó. Ele falou assim:
aquilo que eu mais temia, que eu mais tinha medo, me aconteceu. E foi bem na época que eu estava meditando sobre o livro de Jó, e eu falei, é isso. E ele disse isso acerca do câncer que a sua filha teve no olho e tal, e ele inclusive saiu da Globo nessa época. Só que ele falou uma coisa, todo esse sofrimento me fez enxergar a vida de uma outra realidade. Me fez ser uma pessoa, inclusive, mais feliz e enxergar as coisas de maneira mais positiva, porque eu sei que eu não tenho controle de tudo. Então, às vezes, certeza, na verdade, nós não queremos passar por sofrimento. Mas o sofrimento muitas vezes molda a nossa vida. Mais do que os momentos bons. Então, sim, os filhos de Deus passam por sofrimentos. Passam por momentos difíceis. Mas o que nós estamos fazendo em meio a esses momentos? Como a Rê compartilhou aqui, eles viveram momentos muito difíceis como família. Mas permaneceram fiéis ao Senhor. Permaneceram unidos como família. Porque se quer uma maneira melhor de resistir às dificuldades, é permanecer unidos. Unidade. Quanto mais nós estivermos unidos para enfrentar os problemas, menos eles terão capacidade de nos tirar da vontade de Deus. E por quê? Porque quando nós vamos ler, se você continuar lendo o livro de Jó, Jó olha e ele fala, se acaso eu tivesse pelo menos um mediador que pudesse interceder entre mim e Deus. Jó não conhecia Jesus. Jó não sabia, Jó não tinha clareza disso. Mas ele já estava clamando por um Redentor. Alguém que pudesse pagar pelos nossos pecados. Alguém que pudesse interceder para nós entre Deus. Alguém que pudesse nos aproximar mais de Deus, porque a humanidade estava sempre se distanciando de Deus. E só Jesus Cristo poderia interceder por nós e nos aproximar de novo de Deus. Só Jesus poderia pagar pelos nossos pecados e alinhar o nosso coração agora com o coração de Deus. Então, em meio ao sofrimento, às vezes vai precisar vir do sofrimento para nós aumentar o nosso clamor e falar, Deus, eu preciso que o Senhor interceda por mim. Jesus Cristo, eu preciso de Ti mais do que tudo. Às vezes é necessário. É necessário algo sacudir dentro de nós. É necessário algo sacudir ao nosso redor para que a gente possa olhar a realidade de outra forma. Para que nós possamos clamar, eu preciso de Deus, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que possa transformar o meu coração, renovar a minha mente e me alinhar com a vontade de Deus. E tem um outro ponto muito importante no livro de Jó, principalmente para nós. Porque diante do sofrimento de Jó, os amigos de Jó inicialmente chegaram lá, lamentaram com ele por 7 dias, mas depois os amigos de Jó viraram para ele, Jó, conta logo o seu pecado, você só deve estar vivendo isso por causa do seu pecado. Você, e Jó querendo amaldiçoar sua própria vida, eles disseram, você estava lá cuidando das pessoas, cuidava do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado, cuidava de todo mundo, agora você não tem fé para você mesmo? Sabe, no momento de sofrimento, não é momento de encontrar culpa, é momento de consolar. É momento de ser alguém que vai estar ali para chorar junto. Não é para pegar a pá de cal e jogar em cima, assim, falar assim, vamos enterrar logo de uma vez. Não. É hora de dar a mão e falar assim, você não está sozinho. Vamos enfrentar isso juntos. Vamos enfrentar essa dificuldade juntos. Não sei como vai ser.
Não sei o que Deus vai fazer. Mas eu sei que eu vou estar aqui. É para isso que Deus me chamou, para consolar. Para reconciliar. E às vezes vocês olham para nós, pastores aqui, inclusive, e nós buscamos ser diligente na nossa vocação. Em consolar, em ajudar, em orientar, em ensinar. Mas nós também vamos precisar de consolo. Vamos precisar de ajuda, de um ombro amigo. Nós somos homens e mulheres igual a cada um dos que estão aqui. Às vezes temos uma vocação diferente de vocês. Mas isso não significa que não vai ter momentos difíceis nas nossas vidas. Porque as pessoas olham, mas você pregava sobre isso, falava sobre isso, e agora que você precisa viver isso, você não consegue viver? Quando você, que foi consolado um dia por uma palavra de alguém, deveria ser aquele que o consolasse. Porque no momento que você estava fraco, essa pessoa te fortaleceu. Então no momento que ela está fraca, você não deve empurrar ela mais, mas é você que vai a fortalecer. Porque nós fomos chamados para fortalecer e cuidar uns dos outros. Não existe nenhum de nós aqui que é maior do que o outro. Nós somos filhos de Deus, chamados para pregar o Evangelho, para consolar as pessoas. E o Evangelho é uma boa notícia, e não uma má notícia. Então não olhe para as pessoas com um olhar de julgamento, porque ela está vivendo por causa de culpa do seu pecado. Não a coloque mais culpa sobre a vida das pessoas. Não foi para isso que nós vimos a terra. Deus não nos enviou para isso. Isso Deus vai fazer no dia do julgamento. É Ele que vai fazer, não nós. Nós não vamos condenar ninguém. Pelo contrário, nós fomos chamados para pregar o Evangelho que salva, que restaura a família, que transforma as vidas, que cura as pessoas. É para isso que nós fomos chamados, para pregar o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. Então olhe para as pessoas com mais compaixão. A graça que você recebeu de Cristo estende a cada uma das pessoas que te cercam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É para isso que nós fomos chamados. Para sermos consoladores. Para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Porque já tem o diabo para acusar. Já tem o diabo para colocar mais peso sobre as pessoas. Nós vamos ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Nós vamos caminhar mais uma milha. Nós vamos sustentar e suportar uns aos outros. Porque talvez você não esteja passando um momento difícil. Isso significa que você é responsável para ajudar alguém que esteja passando por um momento difícil. E se você está passando por um momento difícil, é um momento de você ser ajudado por aqueles que não estão. E você se lembre que no momento que você estiver passando por momentos bons e Deus prosperar você e abençoar você e te dar muitas coisas, você não acha que aquilo tem a ver só com você. Porque senão você vai fechar os seus olhos, inclusive para aqueles que estão sofrendo. Porque se Deus está nos levantando, é para que nós possamos levantar aqueles que estão caídos. E é para isso que nós fomos chamados. Para levantar aqueles que estão caídos. E aí então, depois das conversas de Jó com seus amigos, os seus amigos tentando encontrar pecado nele, e Jó falava, eu só quero que Deus fale qual é o meu pecado. Ele clamava por Deus. Então começa o capítulo 38, e então Deus começa a falar com Jó. E fala, Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aonde você estava quando eu dei limite para os mares? Aonde você estava, Jó? Diz para mim se você é tão sábio assim.
Diz para mim, o que você fez? Onde você estava? Ele diz, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. E Deus continua, e Deus continua até o capítulo 39. Então, no capítulo 40, Jó só faz algumas palavras. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Diante das palavras de Deus era só o que ele queria ouvir. Na verdade, toda angústia e talvez coisas que ele falou, até blasfêmia que Jó falou, se você recortar, tirar de contexto as palavras de Jó, vai ter muita coisa que você vai falar, meu Deus, se você não olhar dentro daquele contexto. Mas quando Deus começa a falar, Jó fala, eu não tenho mais nada para falar, Senhor. Eu só queria te ouvir. Eu não queria que o meu sofrimento passasse. Eu só queria te ouvir. Só queria saber que o Senhor estava comigo aqui, em meio a todo esse sofrimento. Porque os meus amigos, em vez de me consolar, estavam me acusando. E eu falei de coisas demais e que não entendia. E Deus continua o discurso. Até que, no capítulo 42, Jó responde novamente. Sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só conhecia de te ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Diante de Deus, de tudo que Jó tinha falado, ele diz, falei muita coisa. De muita coisa que eu não conhecia, que eu não sabia. E às vezes no momento difícil, a gente não sabe o que falar. Nas angústias a gente acaba falando um monte de besteira. Porque não conhecemos a Deus profundamente. E a nossa busca, como foi a de Jó, não é resolver os nossos problemas, mas é conhecer mais a Deus. João vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho, a Jesus Cristo. Então, as circunstâncias da vida são parte, são contingências, estão aí, estão postas. Algumas nós vamos poder agir de alguma forma, vamos poder encontrar meios, sabedoria para poder vencê-las. Outras nós não vamos conseguir. Mas se em tudo isso nós conhecermos mais a Deus, tudo isso já valeu. Se toda dificuldade, todo sofrimento nos levar a conhecer mais a Deus profundamente, mais a Deus intimamente, então que elas venham. Se for para nos levar para mais perto de Deus, que elas venham. Cuidado, porque quando as coisas começam a dar certo, tudo certo, quando as coisas começam a se alinhar na nossa vida e parece que está tudo dando certo, nós temos uma grande tendência a nos afastar da vontade de Deus, a caminhar pelos nossos próprios propósitos. Por isso que a Bíblia fala tanto que a riqueza muitas vezes nos afasta de Deus.
Porque o nosso coração passa a focar nas coisas e não naquilo que Deus tem. Não que ela seja um problema em si, mas o nosso coração, estando nela, é sim um problema. Nós estamos aqui, nós cantamos, não vim atrás de bênção. Jesus não deve nada para mim. Nós só queremos a Ele. Só queremos conhecer a Ele e torná-lo conhecido. E nós temos aqui o final de Jó, aonde Deus restaura as suas riquezas. Deus dá até o dobro das suas riquezas. E também ele tem novamente 10 filhos. Mas nós vemos que o coração de Jó muda não porque ele recebeu isso. Na verdade, ele recebeu porque o coração dele mudou. Então, toda a transformação que veio depois, é porque ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu que tudo aquilo gerou nele um conhecimento de Deus mais profundo, um conhecimento de Deus mais verdadeiro, porque o que ele conhecia antes era só de ouvir falar, e só de ouvir falar ele já era um homem justo e íntegro. Imagine quem foi Jó depois que ele conheceu a Deus verdadeiramente. Imagine como viveu Jó depois de tudo isso. Porque tudo que ele viveu gerou transformação no coração dele. Gerou revelação clara de quem Deus é. Então eu não sei o que você está passando. Às vezes tem alguns que eu sei, que eu acompanho mais de perto. Mas a verdade é que se o que você está vivendo está te trazendo para mais perto de Deus, persevere, continue. Agora, se aquilo que você está vivendo, ainda que seja bom, está te afastando de Deus, preste atenção por onde você está andando. Preste atenção no caminho. Preste atenção no caminho. Porque Jesus, ele não é só a porta, Jesus é também o caminho que nos leva a Deus. Então presta atenção no caminho que você está caminhando. Nós estamos aqui nessa manhã para conhecer mais a Deus, para que nós possamos criar mais intimidade com Deus. O que nós queremos é ter o nosso coração moldado por Ele. O que nós queremos é conhecer Ele mais profundamente e mais intimamente. Essa tem que ser a nossa busca. Se você estiver buscando resolver os seus problemas, você está buscando a coisa errada. Busque conhecer mais a Deus, e Ele te dará sabedoria e discernimento para resolver o que você precisa resolver. Essa é a coisa certa a se buscar. Se coloque de pé, vamos orar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar as minhas vozes pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Tudo que nós queremos é a tua presença, Deus. Nós não viemos aqui para buscar coisas, Deus. Não viemos aqui para buscar soluções para os nossos problemas. O que nós queremos é a tua presença, Deus. O que nós queremos é ser marcados, Deus, por Ti, Deus. É conhecer a Ti profundamente e intimamente, Deus.
Nós queremos ser constrangidos pela Tua graça, Deus. Ser movidos pelo Teu Espírito Santo, Deus. E ser inspirados pela Tua palavra, para que possamos anunciar o Teu Evangelho, para que possamos ser, Pai, ministros, Pai, do Teu Evangelho. Aqueles que irão consolar em vez de acusar, aqueles que irão dar a mão, que estarão ao lado uns dos outros, Deus, para ministrar a reconciliação que o Seu Evangelho nos traz com o Senhor, Pai. Senhor, o Senhor conhece as nossas angústias, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece a dificuldade e a luta da vida de cada um que está aqui, Deus. Que o Senhor nos traga consolo, Deus. Que possamos buscar mais a Ti, Jesus. Não queremos sair da Tua presença, Deus. Não permita que possamos viver uma vida em que caminhamos fora da Tua presença. Nós queremos viver toda a nossa vida para a glória de Deus, Pai. Que tudo que fizermos seja para a Tua glória e que a Sua presença esteja conosco aonde formos, Deus. Aonde o Senhor nos levar, a Tua presença estará conosco, Deus. Porque a nossa busca é de conhecer o Senhor, é de torná-lo conhecido e trazer glória para o Teu nome, Deus. Nossos corações, Deus, e que a nossa esperança esteja em Ti, Jesus, que não sejamos movidos pelo medo, mas que sejamos movidos pela convicção de quem o Senhor é, que sejamos movidos pela fé que está em nós, a fé que está em nós, a nossa fé em Jesus Cristo, que venceu o pecado, venceu a morte, e agora nós somos seus filhos, que não andamos mais sobre o domínio do pecado, mas andamos, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, conduzido, Pai, para glorificar o Senhor em tudo que fizermos, Deus. Quero beber no Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu
quero mais buscar em outras fontes. Ele é a fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Pois a fonte Tu és, Senhor. Tu és, Deus. O Senhor é a fonte que nos sacia, Deus. O Senhor é a fonte que sacia a nossa sede, Deus. O Senhor é a fonte que sacia a nossa sede, Deus.